Bom, amadas, vamos lá, nós vamos falar agora a respeito das crenças limitantes e a psique feminina. Por que a gente precisa falar sobre isso, né? Para a gente trabalhar a defesa energética. Primeiramente, porque tudo está conectado. Quando a gente fala, né, do feminino, a gente tem que entender que as crenças limitantes, ela é uma parte intrínseca, né? Não só do feminino, mas da humanidade, né, como um todo. E elas são ideias enraizadas que ficam ali na nossa mente, que muitas vezes o nosso subconsciente fica moldado a partir daquilo, né? Então elas moldam o nosso pensamento, elas moldam o nosso comportamento, elas moldam o nosso poder de decisão. Quando se trata da psique feminina, as crenças limitantes elas desempenham um papel significativo de maneira que as mulheres elas precisam se perceber, né? Ou seja, perceber a si mesma, qual é o seu papel na sociedade, quais são as suas capacidades e tudo isso está embutido dentro de uma formatação, né? Eu falei para vocês lá no primeiro módulo a respeito do patriarcado, né? Dessa sociedade que na qual nós existimos, na qual nós estamos inseridas e que faz uma formatação, uma domesticação da mulher, né? Criando ali crenças e limitações, por isso crenças limitantes, ou seja, eu acredito, eu reproduzo e eu transformo o meu meio a partir daquilo. Então, dependendo de qual for a minha crença, ela vai sim me limitar, né? Então, crenças limitantes são pensamentos negativos, autodestrutivos e que vão internalizar tudo o que eu vivi, né, ao longo da minha vida e que vão ser impregnados, registrados dentro do meu centro ali da minha psique, tá? Elas frequentemente estão originadas, né, ali são originária, se originam, perdão, das experiências que a gente passou, nas influências sociais, nas culturas, né, naquilo que a gente aprendeu culturalmente, nas nossas famílias, né, e nas mulheres essas crenças podem também se manifestar de outras maneiras, como, né, no perfeccionismo, ou seja, né, a ideia de que a mulher deve ser impecável, dona do lar, né, levando ali sempre uma pressão constante para entender os padrões irreais, as dificuldades em dizer não, ou seja, dar limites, né, aos outros, a crença de que a mulher tem que ser sempre permissiva, que ela deve ser sempre cuidadora, altruísta, né, muitas vezes resultando no quê? Na sobrecarga feminina que nós já sabemos e na exaustão, né? A autoimagem negativa, ou seja, a sociedade, ela frequentemente promove uma imagem do feminino, né, da beleza do feminino, levando a insegurança à mulher, né? A questão dos nossos corpos, a questão das aparências, ou seja, quem é bonito, quem é feio, o que é politicamente correto, o que deve ser visto, o que deve aparecer na capa da revista, nas novelas, né, na televisão. E também pelo menosprezo da nossa capacidade, ou seja, a ideia de que as mulheres são menos capazes do que os homens, né? De que as mulheres elas não podem ser líderes, de que as mulheres não podem ter habilidades técnicas, por exemplo, né? Então, tudo isso vai impactar. Então, tudo isso vai impactar na psique feminina, né? Gerando o quê? Né? O que vai gerar essas crenças, né? O que elas vão gerar na nossa construção do feminino? Baixa autoestima, ansiedade e depressão, autossabotagem, limitações na nossa carreira, nos nossos talentos, né? Nos nossos projetos, tá? Como é que eu vou desconstruir essas crenças, né? Eu vou desconstruir elas primeiramente tomando consciência, entendendo que se ela for construída através de uma experiência, de algo que alguém me disse ou de algo que foi inserido no meu meio, né, ali na minha família, na minha cultura, eu preciso tomar consciência. Então eu preciso reconhecer, identificar o que é que me limita, né? As escolhas que eu estou fazendo, elas são por quê? O que está influenciando o meu pensamento, o meu comportamento, a minha atitude? O segundo passo, né, dessa desconstrução é o que? O autoempoderamento. Ou seja,
Eu preciso cultivar o que? A minha autoconfiança, a minha autoestima, para que eu consiga entender que eu posso bancar as minhas escolhas. Se algo dentro de mim dá um ranço, se algo dentro de mim cria uma situação de incômodo diante de algo que eu faço e repito, poxa, tem alguma coisa aí que está errada. Então, eu tenho consciência, né? E eu vou lá e banco a minha escolha, né? Eu valorizo as minhas conquistas, eu valorizo as minhas escolhas, né? E aí o terceiro ponto é o quê? A educação, o conhecimento. Eu vou buscar conhecimento, informação para o quê? Desafiar, desalinhar, desconstruir os estereótipos, né? Quebrar as construções de gênero, né? Promover a igualdade de oportunidade da consciência, entender que sim, eu posso ser uma líder, que sim, eu sou capaz de muito mais e que sim, eu posso quebrar e ser diferente, quebrar os padrões, né? As repetições familiares. Às vezes eu tenho uma construção de que eu não posso ser outra coisa que não ser da minha família. Então, às vezes, uma família de advogados, eu quero ser outra coisa, mas eu me limito a ter que ser como os meus familiares. E não só, né, na profissão, mas em tantas outras coisas, né? Aí a gente vai para o quarto ponto, que é da desconstrução, né, dessas crenças, que é o apoio social. Ou seja, eu preciso compartilhar experiências e buscar apoio com círculos que trazem essa mesma linguagem. Ou seja, se eu sou uma mulher e eu quero desconstruir os padrões e as crenças, né, que são inseridas em mim, eu preciso estar em grupos de mulheres que debatem sobre isso, que refletem sobre isso, que trazem essa consciência como uma coisa valiosa, né, para que eu possa enfrentar essas limitações não sozinha, mas amparada por essas mulheres, né, do grupo com a sororidade feminina, da coletividade feminina, né. E por último, não menos importante, é a gente buscar o quê? Uma mentoria, alguém, né, ter um modelo. E como que a gente pode ter um modelo? A gente pode ter uma pessoa, a gente pode buscar um livro, a gente pode buscar um curso, né? Então, fazer uma terapia, ou seja, é fundamental que a gente busque sintonias, né, e ferramentas para que eu possa quebrar essas crenças e transmutar e reescrever essa história, para que daqui para frente eu consiga realizar coisas diferentes. E por que a gente fala de crenças, né, dentro dessa relação com a psique feminina? Porque é extremamente importante que eu entenda que muitas vezes, quando eu vou trabalhar com a defesa energética, eu vou impactar, eu vou bater de frente com conceitos que estão na minha crença limitante. Vou dar um exemplo. De repente, foi me ensinado que ouvir a voz da intuição, né, dar atenção ao que eu estou sentindo, ao que eu estou ouvindo espiritualmente, energeticamente, me conectar com as experiências extrasensoriais, espirituais, energéticas, diferentes daquelas que a minha família prega, que a minha religião prega, podem ser, por exemplo, coisas do diabo. Sendo assim, se eu tenho essa crença, a partir do momento em que eu vou começar a me conectar, eu vou sofrer um impacto com isso, porque algo vai dizer dentro de mim: isso está errado, isso não está certo, você está fazendo uma coisa que vai te fazer mal, quando na verdade existe o que? Um pré-conceito, existe uma falta de informação, uma falta de profundidade, tá? E eu dei o exemplo, né, do diabo, assim como o exemplo do bem e do mal, né? A gente sempre fala o bem e o mal é relativo. Dentro da bruxaria, a gente traz uma consciência de que tudo é necessário, toda energia é necessária, né? Vocês devem estar ouvindo aí ao fundo dessa gravação, eu estou gravando essa aula numa lua cheia, numa baita de uma tempestade que está rolando ali lá fora, e a gente está escutando os trovões, não sei se está saindo aqui, né, no áudio, mas o que é o trovão, né? Ele é um ecoar, né, ali das nuvens, que é necessário, que existe um equilíbrio da natureza. Mas para algumas pessoas ele é pavoroso, ele assusta, né? Ele deixa as pessoas com medo. Então, olha só, né? De novo, o que é relativo, o que é bom, o que é ruim.
o que é mal e o que é bom, tá bom?